Pessoal, boa tarde, tudo bem? Dia confuso, né? A gente teve um probleminha aí na primeira aula, a gente não conseguiu terminar, a gente ficou pela metade do caminho, né? Mas agora vai dar tudo certo, se Deus quiser. A gente vai continuar falando sobre o sistema financeiro nacional, não é uma novidade, né, gente? A palavra financeira, a palavra banco, a palavra instituição, essas palavras vão ser recorrentes aqui no nosso dia a dia, porque a gente vai falar muito sobre isso, é o nosso módulo. Como eu disse, muita atenção nesse módulo, porque esse módulo é um dos mais, se não o mais complicado, eu não diria difícil, porque difícil é uma palavra assim, até pesada, né, gente? Não existe nada difícil para nós, não. Existem coisas desafiantes, coisas que nos levam a pensar um pouco mais. E esse módulo vai nos levar a pensar um pouquinho mais, tá bom? Não fiquem bravos comigo, não, que isso é para o bem de vocês, isso é para a melhoria dos conhecimentos e para que a gente cresça, né? E a gente precisa saber um pouquinho sobre comportamento pessoal? Sim. A gente precisa saber um pouco sobre saúde? Sim. Um pouquinho sobre contabilidade? Também. E um pouco sobre sistema financeiro, sobre as finanças do nosso país, sobre como funciona tudo, também a gente precisa saber. Então, vamos continuar. A gente estava falando sobre o Conselho Monetário Nacional, que ele é composto por 3 pessoas: o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Mas eu não vou repetir muito não, porque a gente já falou na aula anterior, a gente já falou lá na nossa aula que não deu certo. A gente vai falar de novo? Não precisa, né? A gente já compreendeu que são essas 3 pessoas que são responsáveis pelo Conselho Monetário Nacional. Ah, que ótimo. Gente, quem tiver com problemas com o áudio, me avisa. Se for a maioria, a gente vai ter que rever mesmo, mas pelo visto é problema de internet, porque a Sabrina não está conseguindo me ouvir bem. O Andrei pode aí me falar também se ele está me ouvindo bem, que a gente tenta resolver. Mas lembrando que sempre essa aula vai para o YouTube. No momento, assim, é um pouco confuso, o online é um pouco difícil, gente. A aula online é um pouco difícil, mas depois no YouTube vocês podem me ver, parar, prestar atenção, voltar naquele ponto que vocês não entenderam muito bem, e assim a gente vai seguindo. Mas então, o Banco Central do Brasil, ele faz parte do Conselho Monetário Nacional, não é à toa. Ele é um órgão que precede as reuniões, que dá suporte, que organiza, que elabora as atas, que faz o histórico documentário desse setor que é tão importante, que é o setor Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central é como se fosse uma secretaria executiva, é a que detém ali algumas decisões muito importantes e que transcreve isso claramente para quem precisa e pode ler. Isso são coisas... Tudo que acontece no Conselho Monetário Nacional, gente, é colocado na transparência, é colocado no Diário Oficial, é colocado nos normativos do Banco Central, então não é nada assim sigiloso. Mas nós, enquanto leigos, não saberíamos, ou talvez não saibamos, interpretar o que ali está escrito. Mas é importante saber que é de conhecimento público e todas as normas que saem dali são, entre aspas, para o bem comum do país, da saúde financeira do país, certo? Aí a gente vê que o Banco Central do Brasil, ele faz parte do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo do subgrupo Moeda, Capital, Crédito e Câmbio, certo? Mas ele também faz parte de um outro ramo desse subgrupo, que é o supervisor. Ele também faz parte do caráter supervisor. Aí, quando eu disse que uma mesma instituição, o mesmo órgão, pode ser de 2 vertentes diferentes, a gente vê essa aplicação aqui do Banco Central do Brasil, que ele trabalha lá como assessor, como organizador do Conselho Monetário Nacional, e ele vem aqui como instituto supervisor desse subgrupo. O Banco Central do Brasil é o responsável pelo controle da inflação no país. Ele atua para regular a quantidade de moeda na economia que permita a estabilidade dos preços. Suas atividades também incluem a preocupação com a estabilidade financeira. Então, o Banco Central do Brasil,
ele observa e ele fica atento ali sobre a quantidade de dinheiro que circula no país. Se tem muita quantidade de dinheiro, que eu falo de moeda mesmo, de papel, do metal, que está circulando dentro do Brasil. Se é muito, se é pouco. Se é muito, a gente tem que fazer uma manobra aí para recolher, uma manobra aí para retirar dinheiro aí de circulação. Se é pouco dinheiro que está circulando, ó, vamos fabricar mais dinheiro e vamos injetar dinheiro aí nas ruas em circulação. E isso para quê? Para controlar a inflação. Então, se tem muito dinheiro circulando e os preços dos produtos estão muito baixos, a inflação tende a se desequilibrar. Então, nós não podemos ter também nós não podemos ter uma inflação muito alta, que é quando o preço dos produtos sobe, assim, que inflação não é o preço do produto é muito alto. Inflação é o preço do produto subir muito rápido. Porque a tendência de todas as coisas é que suba. O que a gente comprou quando a gente era criança, a gente comprou uma caneta Bic por 50 centavos, hoje a gente vai no mercado e compra por R$2. Mas levaram-se quase 10 anos para atingir esse preço. Então, foi subindo gradativamente. Então, o índice da inflação foi subindo gradativamente. Se eu comprei um objeto por R$10 hoje, se amanhã ele custar R$10,50, está dentro de um parâmetro normal, mas se de uma hora para outra ele passa a custar R$25, a inflação, assim, foi de 150%. A inflação foi, assim, gigante. Então, dobrou o preço 2,5 vezes. Então, o Banco Central do Brasil, ele observa e trabalha para que isso não aconteça. E quando acontece, ele tem que fazer manobras, ou injetar dinheiro na população, ou recolher dinheiro, ou criar uma nova moeda, ou criar uma nova nota, como está acontecendo agora, né? A nova nota de R$200. Olha para vocês verem, quem recebe um salário mínimo vai receber 5 notinhas de R$200. Quem recebe menos vai receber... Então, vai ter menos dinheiro, papel circulando futuramente. Enquanto muitas moedas de R$1, por exemplo, estão circulando, é uma quantidade muito maior se a gente for comparar. Assim como a inflação super faturada não é boa, a deflação também não é. A deflação é aquela queda brusca dos preços das coisas, assim, você fala assim, Josi, mas preço cair é bom demais. Mas quando o preço está caindo demais, quer dizer que o dinheiro também está desvalorizado demais. Então, a moeda está desvalorizada, o país provavelmente está em crise. Uma deflação acontece muito em países em crise, onde a população não está tendo condições financeiras de comprar. Os comércios não estão vendendo e são obrigados a baixar o preço. Então, não significa que o preço baixou e está ao alcance da população. Significa que ele baixou, mas que ainda assim a população não consegue comprar aquele produto. Então, o Banco Central do Brasil, ele tenta equilibrar essas coisas, tenta equilibrar para que a economia não infle, nem que a economia passe por uma deflação. Então, o Banco Central do Brasil tem esse caráter supervisor por isso. Por quê? Ele cria as leis, e as leis que abrangem isso. Mas ele aplica ela também, e ele observa se ela está sendo aplicada. Então, ele tem esses dois caráteres, por enquanto, né, gente? A gente está falando, por enquanto, desses dois atributos do Banco Central. O Banco Central regula e supervisiona as instituições financeiras. Então, gente, toda instituição financeira, seja ela banco, associação, coisas do tipo, para funcionarem, elas dependem da permissão do Banco Central, da supervisão do Banco Central. Qualquer erro que ela cometa, ela vai responder a quem? Ao Banco Central, porque o Banco Central ele tem caráter supervisor. E ele está ali de olho o tempo todo, ele fiscaliza mesmo, ele está em cima para que as instituições financeiras não cometam fraude, não cometam crimes, e etc. Nós vamos ver aqui agora algumas atribuições do Banco Central. A primeira é emitir papel moeda e moeda metálica.
Então, esse dinheirinho, ou esse dinheirão que a gente recebe todo mês, esse dinheiro suado que a gente saca na boca do caixa, ou recebe das mãos do nosso patrão, ou recebe por transferência e depois a gente paga mesmo lá pelo telefone. Esse dinheiro saiu do Banco Central. Ele foi produzido lá, ele foi distribuído pelo Banco Central. Eles têm uma quantidade por ano, por período que eles fabricam. Mas todo o dinheiro é fabricado pelo Banco Central. Tanto a moeda metálica, né? Moeda de R$1, 10 centavos, 25, 50, até as notas 2, 10, 5, 20, 50, 100, agora 200. Executar os serviços do meio circulante, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras, realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras. Então, ele realiza uma série de coisas, uma série de atividades que visam o quê? Cobrar uma dívida, emprestar dinheiro a algumas instituições financeiras. Normalmente, o Banco Central, ele não lida com pessoas físicas. Se a gente for observar aqui, os clientes do Banco Central e todos que estão sujeitos ao Banco Central são pessoas jurídicas. São as pessoas jurídicas que estão ali sujeitas ao Banco Central. E nós, pessoas físicas, nos recorremos a outras pessoas jurídicas e essas sim estão sujeitas ao Banco Central. Então, o Banco Central, ele realiza operações de compra e venda de títulos públicos federais. Então, tudo que é do âmbito federal. Vamos dizer que o governo federal quer comprar um terreno para a construção de um novo palácio. Ele vai comprar através do Banco Central. Digamos que o governo federal vai comprar uma reserva de petróleo ou vai vender uma reserva de petróleo. Ele vai fazer todas essas negociações através do Banco Central do Brasil. É também uma característica exercer o controle do crédito, exercer a fiscalização das instituições financeiras e autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Então, as instituições financeiras, elas não podem, por si só, abrirem e começarem a funcionar como quem não quer nada, como um ambulante ou como um autônomo. Não. Sem a permissão do Banco Central, nenhum outro banco, nenhuma outra instituição, associação, esses pequenos bancos aí têm surgido online, né, onde não há saque, só há transferência e pagamento, eles não podem existir sem o consentimento do Banco Central do Brasil. Então, isso é muito importante a observação dessa obediência ao Banco Central. Estabelece as condições para exercício de qualquer cargo de direção nas instituições financeiras e vigia a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais e controla o fluxo de capitais estrangeiros no país. Então, também, não é somente um país, uma empresa, uma pessoa de um outro país pensar assim, lá no Brasil é um país cheio de recursos naturais. E é verdade. O Brasil é um país rico, riquíssimo em riquezas naturais. E desde o descobrimento do Brasil, lá em Dom Pedro, lá nos portugueses, desde aquela época, a época em que o Brasil tinha reis, né? O Brasil é muito explorado pela sua riqueza natural. Então, nós tivemos a extração do pau-brasil, que deu nome ao nosso país, extração de ouro, extração de pedras preciosas. E, assim, são riquezas atrás de riquezas. Nosso Brasil é muito rico. Imagina-se que ainda não esgotou toda a riqueza natural. Imagina-se que ainda haja muita pedra preciosa, muito ouro. E o que mais se vê e o que é mais destruído, né, a mata nativa, são as madeiras de lei,
O minério hoje é uma coisa muito visada no nosso país. Na nossa cidade, vocês sabem disso, que na nossa cidade o minério tem chegado cada vez mais forte. Nós temos aí 2 empresas de mineração de pedra, né? Saem ali pedras, tipo granito, essas coisas. Não sei falar com vocês o nome da pedra certinho, não. Mas uma delas, pelo menos, eu sei que é de origem japonesa. Acho que é isso. Olha para vocês verem, é um investimento de fora que veio para cá. E a gente ouve boatos de que tem minério aí perto da lagoa, né? A gente vê os boatos, né? Que há minério ali no morro, subindo para a lagoa. A gente vê boatos que tem minério aqui na barreira, subindo aqui para cima de casa, e que há minério perto do peão. A gente ouve os rumores. Esse ano já teve muita conversa sobre empresas chegando, a gente já viu carros de empresa passando. Mas a gente vai saber se é uma empresa brasileira? Se for uma empresa brasileira, financeiramente ela vai responder a quem? Ao Banco Central do Brasil. Se ela for uma empresa estrangeira, ela vai responder a quem? Ao Banco Central do Brasil. Porque o Banco Central do Brasil, ele vigia, a palavra essa está na apostila e a palavra certa. Ela vigia a interferência das outras empresas, das empresas estrangeiras dentro do nosso país. É só chegar e sair pegando o que quer e ir embora. Eles devem os impostos, eles devem pagar à federação, à comissão monetária, ao sistema financeiro nacional, o que é devido por extrair a nossa riqueza natural, por utilizar as nossas águas, por utilizar a nossa terra, o nosso território, entre muitas outras coisas. Então, sendo o Brasil um país tão visado, eu acho que é mais do que certo haver essa interferência do Banco Central do Brasil no dinheiro que entra, no dinheiro que sai. Então, também não é fácil assim, uma empresa vir e se instalar aqui. Ela tem que passar por todo o processo de se registrar junto ao Banco Central, de mostrar suas finanças ao Banco Central, para sim exercer. Porque se nós, brasileiros, se quisermos abrirmos uma empresa, nós devemos nos registrar, como a gente já conversou sobre isso, pelo menos no município e no estado. A gente tem que ter alvará de funcionamento e a gente tem que ter inscrição estadual. A gente não funciona sem esses 2 documentos. E um pouco mais difícil para as empresas estrangeiras, que precisam passar por um processo. Infelizmente, há muita corrupção, há muita facilitação quando a gente fala de dinheiro dentro do país. Mas, por lei, toda empresa estrangeira tem que dar satisfações ao Banco Central do Brasil sobre como está utilizando o dinheiro, como está entrando o dinheiro e como está saindo, principalmente como o dinheiro está saindo para fora. A gente, meninos, não é simples assim. Eu vou dar um exemplo do dinheiro que entra, o dinheiro que sai, como a fiscalização assim é feita. Se você vai viajar, você quer viajar para a Disney e você quer levar 10 mil reais, 10 mil dólares, você já converteu, você quer levar esses 10 mil dólares para os Estados Unidos para gastar lá. Se você não comunicar à Receita Federal, se você não comunicar ao Sistema Financeiro Nacional, seu dinheiro fica retido, seu dinheiro não sai. Você não é autorizado a sair com esse dinheiro do país. Se você chega também dos Estados Unidos com dinheiro em mãos e você não declarou esse dinheiro antes de sair de lá ou antes de sair daqui, seu dinheiro é apreendido, seu dinheiro fica retido, porque não se entende como você conseguiu esse dinheiro, se foram por maneiras legais, se esse dinheiro foi produzido no Brasil, se esse dinheiro foi ganho no Brasil, através de quais meios foram ganhos e por que está saindo para outro país. Porque o dinheiro brasileiro, ele só sai para outro país mediante as explicações. Eu vi um programa certa vez, eu até procurei para assistir de novo, não consegui, chama Aeroporto, Área Restrita. Eu vi no Discovery alguns meses atrás.
E esse programa mostrava, assim, os aeroportos no Brasil, os aeroportos internacionais, Congonhas, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Eram os três aeroportos que eram fiscalizados. E uma mulher foi encontrada com $6.000 dentro da bolsa. E ela explicou que era para pagar um hospital e tal e coisa. Ela estava voltando dos Estados Unidos. Mas não adiantou, a Receita Federal apreendeu aquele dinheiro porque eles não sabiam a origem daquele dinheiro e não pode. Se você for para um outro país e tentar voltar para o Brasil com qualquer mercadoria, sem nota fiscal ou qualquer mercadoria em grande quantidade, você não consegue com produtos alimentícios. Muita coisa não entra, porque a Receita Federal, juntamente com outros órgãos, não permite essa entrada de dinheiro e de produto sem nota fiscal, sem declaração, sem saber da origem desses produtos. O Banco Central é de autarquia federal, então ele é de origem federal, ele é um órgão que faz parte, foi criado pelo governo federal, está vinculado ao Ministério da Fazenda e foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que estabelece suas competências e atribuições. Se vocês quiserem, deem uma lida na Lei 4.595 de 64. Como eu já disse para vocês, é só jogar o nome da lei, vai aparecer lá planalto.com.br, vocês entram, é o site mais confiável, né, gente? Onde as leis estão ali corretinhas, certinhas, sem nenhuma alteração. Leiam e entendam um pouco mais, porque o que eu falo aqui é apenas um resumo, porque como o objetivo do nosso curso não é formar bancários, não é formar enfermeiros, a gente já falou sobre enfermagem, sobre atendente de farmácia, não é formar farmacêutico, mas é abrir os nossos olhos para as coisas simples do dia a dia que podem acontecer conosco no nosso dia a dia trabalhista e vai acontecer com muitos de vocês vão lembrar daqui. Então, seja qual for a carreira que vocês vão seguir daqui para frente, vocês têm que estar preparados para começar. E esse é um preparo para começar. Então, gente, é isso. É o que a gente tem que falar. Vamos falar agora sobre a Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. A Comissão de Valores Mobiliários foi criada em 7 de 12 de 1976 pela Lei 6.385, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Então, lá em 1976, o presidente daquela época, a bancada de deputados, a bancada de senadores, percebeu que era preciso fiscalizar o mercado imobiliário no Brasil, o mercado de vendas no Brasil. Então, o que eles fizeram? Criaram a Comissão de Valores Mobiliários. O Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, errei a leitura, desculpem, gente, eu vou voltar atrás. A Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira orçamentária. Então, o CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é um órgão que trabalha junto com o Ministério da Fazenda. Mas isso não significa, isso não diz que ele é dependente ou que ele obedece piamente ao Ministério da Fazenda. Ele, sim, trabalha em companhia, em apoio com o Ministério da Fazenda, mas ele é uma pessoa jurídica com patrimônio próprio, com autoridade administrativa independente e não precisa obedecer, não precisa subordinar-se ao Ministério da Fazenda. Nessa Comissão de Valores Mobiliários,
o mandato é fixo. Então, é uma mesma pessoa até que essa pessoa queira mudar ou que aconteça algo com essa pessoa, que ela precise mudar. E seus dirigentes também. Então, ele é fixo. Raramente se mudam os dirigentes da Comissão de Valores Imobiliários. Ela tem autonomia financeira e tem autonomia orçamentária. Então, elas têm recursos para se manter. Em 2013, a Comissão de Valores Mobiliários reformulou sua estratégia institucional e lançou seu plano estratégico, reafirmando valores, propósitos e definindo estratégicos com projeção para 2023. Acesse o documento em Plano Indicadores e obtenha mais informações a respeito da estratégia da instituição. Então, sendo criado lá em 76, em 2013, a CVM percebeu que estava ficando, digamos assim, obsoleta, antiga, que precisava mudar. E ela reformulou sua estratégia. A gente não vai falar profundamente sobre isso, porque é uma reformulação muito grande, é uma reforma muito grande. Então, ela reformulou o seu objetivo, a sua estratégia, e lançou um plano estratégico, mudando os valores, mudando os propósitos, definindo novos objetivos, com projeção para 2023. O que isso significa? Que em 2023, esse plano estratégico entra em vigor. Em 2023, que não está longe, porque em 2013 a gente imaginava, nossa, daqui a 10 anos. E nós estamos já em 2020. Então, nós temos aí mais 2 anos completos e um pouquinho. Mais 2 anos completinhos e um pouquinho para que a nova CVM, a nova estratégia da CVM passe a entrar em vigor. E vai se alterar muita coisa no mercado de trabalho, vai se alterar bastante coisa. Então, a gente espera até 2023, até lá, quem sabe vocês já tenham lido com bastante atenção, lido com bastante carinho aí a lei, vocês já tenham entendido. Mas em 2023 a gente vai ter mudanças aí na Comissão de Valores Imobiliários. Algumas coisas vão se manter, com certeza, nada muda assim do pé para a cabeça, mas vai haver uma mudança. Então, gente, esses órgãos que eu falei hoje nas aulas passadas são do grupo Moeda, Capital e Câmbio, de caráter supervisor e normativo. Na nossa aula de quinta-feira, a gente vai falar sobre o grupo Operadores do grupo. Aí a gente vai falar sobre caráter operador. Mas por hoje é isso, gente. A gente volta na quinta-feira com a nossa aula. E aí, a gente fala mais sobre isso. Na quinta-feira, às 17 horas, eu vou entrar um pouquinho mais cedo para não dar problema, para a gente não perder a nossa aula como hoje, né? Infelizmente, na hora que eu estava falando com vocês, estava falando, de repente escureceu e a luz foi embora, a internet foi também, e só foi possível voltar aí uns 20 minutos depois. Mas é isso, pessoal. Vou encerrar nossa aula. Vocês fiquem com Deus. Um grande abraço e até quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau.